Mensagem para a humanidade e a Terra. É a hora. Por James Gillen. Nós vamos revelar algumas informações que serão semelhantes e controversas, como uma mensagem entregue há mais de 2000 anos. No entanto, esta mensagem não será em fábulas e alegoria. Trata de fatos. Essa história remonta a mais de 460 mil anos. É hora de os Estados Unidos e o mundo acordarem, crescer e acabar com a ignorância nas crenças que nada tem a ver com Deus ou as origens da humanidade. Você não tem mais o luxo de permanecer na ignorância e atuar fora do direito universal. O que está sendo feito em nome de Deus e do país é uma abominação. Agora, à custa de ser rotulado como espiritualmente e politicamente incorreto, que é outro programa de controle mental, vamos soltar alguns pesos em você. Somente quando você sabe a verdade, só então você pode quebrar as correntes que o prendem. Os laços consistem em uma longa história de mentiras e falsidades sobre as quais as pessoas dependem para basear a sua realidade. Você não tem mais o luxo de permanecer na ignorância e atuar fora do direito universal. O que está sendo feito em nome de Deus e do país é uma abominação. O ano na que a Terra foi visitada e colonizada muitas vezes. Sim, artefatos foram encontrados provando que humanos avançados viveram na Terra há mais de 600 milhões de anos. O pé humano impresso ao lado do de dinossauros. Para não mencionar trilobites esmagados por botas usadas por exploradores adiantados, fazem parte do registro arqueológico. Isso também inclui peças avançadas de veículos e joias de há 500 mil anos, no mínimo. Anunnaki significa aqueles que vieram do céu para a terra. Alguns atuavam sob a lei universal e estavam em serviço para a criação. Outros eram egoístas aproveitando-se das pessoas primitivas. Houve muitas tentativas de colonizar a Terra e muitas nações estelares estavam envolvidas. Elas vieram e se foram devido a grandes guerras, cataclismos como mudanças de polo, meteoros e erupções vulcânicas maciças, e tsunamis. Alguns eventos aconteceram ao mesmo tempo. Nas escrituras védicas, falam sobre grandes naves, algumas físicas, algumas de pura energia, até magnetizadas naves de luz junto com Merkabas, mestres espirituais que aparecem como naves iluminadas. Eles deram descrições explícitas do seu poder de armas e mísseis buscadores de som, juntamente com o que só pode ser descrito como armas atômicas. Existem excelentes folhas de vidro onde esta tecnologia foi desencadeada, no deserto de Gobi na Índia, quando algumas dessas armas foram desencadeadas. De acordo com relatos antigos, as florestas foram incendiadas, os exércitos foram destruídos, a carne de elefantes derretida e o solo está radioativo até hoje. Suas pirâmides e outros monumentos de pedra, alguns sob o mar, são um testemunho dessas pessoas. Isso inclui as últimas descobertas na Groenlândia e na Antártica. Arqueólogos e geólogos estão conscientes desses grandes cataclismos e civilizações antigas. Governos e religiões também sabem disso, porque ficou escondido de você, para mantê-lo ignorante, separado e manter o status quo. A verdadeira pergunta que se deve fazer é quem está atrás do jogo da separação, quem lucra. Isso acontece hoje com Antifa, Black Lives Matter, Open Borders, grandes religiões e organizações políticas financiadas pelas mesmas pessoas. Nós dissemos muitas vezes que a asa direita e a asa esquerda são o mesmo pássaro, mas o que falta é a cabeça do pássaro, e é global. Todo o resto é uma distração muito destrutiva. As pessoas estão tendo seus próprios padrões de vítima usados contra elas. Foram manipuladas em tempestades emocionais de ódio e violência. Você sabe o que está alimentando essas energias. Adivinhe quem são os separadores,
quem se senta no topo da guerra, e dos especuladores de doenças. Eles possuem suas religiões, seus políticos, seus meios de comunicação social, até mesmo a maioria de seus sistemas monetários. O que muitos não entendem é que eles possuem sua mente e a última coisa que eles querem é que você tome a pílula vermelha. Esta informação é a pílula vermelha. Mesmo quando você acha que conhece a verdade, geralmente há reviravoltas e mudanças, operações de psicopatas delineadas para manipular suas crenças. Eles fizeram um bom trabalho ao criar divisão e separação ao longo dos anos, incluindo o financiamento de ambos os lados de todas as guerras desde Napoleão. Muitos estão tão ocupados julgando, lutando e temendo que nunca param por um momento e perguntam de onde os seus rancores e o racismo provêm. Sua história foi toda uma grande manipulação, religiões que demonizam e patrocinam ações que prejudicam os outros, ações fora da lei universal que tomam o lugar das suas religiões. As pessoas têm os seus próprios padrões de vítimas usados contra elas, manipuladas em tempestades emocionais de ódio e violência que servem às mesmas pessoas que seguem sendo totalmente ignorantes de seus manipuladores. A chegada Anunnaki. Tudo isso começou há 460 mil anos, quando os Anunnakis, que eram lirianos antigos, uma raça muito avançada, vieram para a Terra. Ao chegar, encontraram um humano conhecido como Denisovan e adicionaram seu DNA ao dele e dela. Este era um dos humanos primitivos que estavam evoluindo naturalmente. Eles precisavam deles para extrair o ouro para salvar seu planeta, que estava degenerando toda vez que girava em torno do nosso Sol a cada 36 mil anos. O que começou como uma situação de ganha-ganha, uma melhor genética e um salto quantitativo evolutivo no lado humano da Terra, e obtendo o ouro necessário para salvar seu posto avançado. Nibiru foi desequilibrado quando alguns dos Anunnakis entraram em declínio. Muitos começaram a se reproduzir com os híbridos, em que o cientista e o Deus Criador também começou a melhorar os híbridos para criar um humano mais perfeito. E Enlil, o general, queria que o experimento terminasse assim que obtiveram o ouro. Enredo de Adão e Eva. A história de Adão e Eva tem mérito quando você conhece a ciência e os jogadores. Você sabia que o responsável por cuidar dos novos híbridos foi chamado Mama? Está começando a compreender. Esta é uma das origens da imagem de todos os adoradores dos criadores que perdoam e do Deus genocida irado e ciumento. Estou usando o D minúsculo por um motivo. O Deus genocida, ciumento e colérico era a imagem que Jesus veio apagar quando ele trouxe a nova aliança, a imagem de um Deus amoroso e que perdoa. Ele veio apagar as imagens do passado e curar o trauma coletivo e a ignorância quanto à verdadeira natureza de Deus. É a única consciência que contém toda a consciência em todos os planos e dimensões ao longo dos multiuniversos. O Criador dentro de toda a criação e o ponto de acesso que está dentro. Não é externo, o que muitas das suas religiões gostariam que você acreditasse. É a faísca que se senta no assento da alma ao lado do coração que pode entrar na chama plena quando acessada e ativada. Esses deuses barbudos foram a origem de muitas das suas religiões e mitos antigos. Os semideuses eram descendentes dos deuses que se acasalavam com as versões aprimoradas do homem/mulher mais primitivo. Muitos dos líderes egípcios eram semideuses, meio Anunnaki, meio humano. A segunda geração veio das colônias fracassadas da Atlântida e Lemúria. Agora, antes de gritar que é blasfêmia, ouça isso. É a solução para a paz mundial. O fim da guerra se você despertar para como as coisas realmente se desdobraram na Terra. Você deve conhecer a história real da sua Terra para acabar com o jogo da separação entre você, Deus e o Criador dentro de toda a criação.
Como você ou qualquer outra pessoa pode estar separado da onipresença, o campo unificado da consciência e energia? Como esse jogo da separação começou e quem estava, e agora está, por trás disso? Quem está perpetuando medo, culpa, indignidade, separação de classes, hierarquias de poder e riqueza? Tudo se remonta à sua verdadeira história antiga. Como começou? Marduk, um dos filhos de Enki, queria uma supremacia total sobre a terra, mesmo que isso significasse a guerra contra o próprio povo. Ele fez um pacto com os draconianos ou reptilianos juntamente com outros ETs caídos. Então travaram a guerra apenas para ser finalmente traído quando não foi mais necessário. Até hoje, temos estado sob a lei draconiana, ou que alguns chamam de Arconte ou Rede Draconiana. Estas próximas perguntas têm apenas uma resposta: por que há tanta desumanidade, sacrifício infantil satânico, pedófilos, guerra, doença, racismo, sofrimento e morte sem sentido? Os atos desumanos podem ser planejados, patrocinados e postos em movimento por entidades não humanas. Você realmente acha que chegamos aqui por nós mesmos com todas as guerras, doenças, poluição, desumanidade e o que parece ser uma guerra total contra a criação? É hora de acordar, crescer, dissipar a ignorância e pôr fim a este jogo de separação. É a solução para a liberdade pessoal. A grande distribuição desigual da riqueza, a carência e a escravidão fabricada através da dependência, a planejada redução da vida útil, a retenção de energia limpa e sem combustível, as curas para a maioria das doenças, a guerra total para a criação. Todos os pontos retornam a uma rede no topo da liderança que são entidades invisíveis. Alguns chamam arcontes, demônios, reptilianos, cinzas malévolos e Anunnaki caído. Esqueça sua necessidade de estar certo, suas religiões, sua política. Transcenda suas programações culturais e religiosas unificadas e aborde o problema real. Essa é a solução. O problema real é que você foi manipulado por éons por influências negativas muito sombrias e invisíveis. Os mestres de marionetes por trás da mega elite, os banqueiros, a maioria dos líderes políticos e religiosos e outros que, na ignorância, fazem seus lances atuam por. Você sofreu uma lavagem cerebral para jogar o jogo da separação. A boa notícia é que está prestes a chegar ao fim. A Terra está na região mais distante, no canto mais externo da Via Láctea, virtualmente ignorado pelo resto do multiuniverso que teve problemas. Guerra Galáctica. Muitos de vocês, a maioria lendo ou ouvindo este boletim, tiveram vidas onde grandes guerras foram travadas e ganhas no sistema de Orion. As pessoas espiritualmente artísticas e tecnologicamente avançadas foram devastadas por esses invasores. Desprotegidas, muitas vezes foram capturadas devido à sua natureza pacífica. A maioria dessas guerras aconteceu na quarta dimensão. Essas guerras draconianas se espalharam em outros sistemas, além de levar ao conflito os Pleiadianos, os Arcturianos e os Andromedanos. Os mundos internos mais próximos do núcleo galáctico foram purificados e agora é hora da Terra. É a última resistência dessas entidades destrutivas e egoístas, visíveis e invisíveis. As forças negativas não visíveis foram saneadas dentro da quarta dimensão. Os mestres de marionetes na Terra estão em menos de 1%. A rede Arconte ou Draconiana está em queda. Uma nova rede quinta D toma lugar. Nos próximos 2 meses, você vai ver um grande desenrolar de tudo que estava alinhado com a rede Arconte ou Draconiana. Esta é uma guerra transdimensional na consciência, e já está ganha. Os exércitos de Deus não são apenas mestres, anjos, santos e sábios ascensionados. Eles são multidimensionais e eles têm suas naves,
conforme descrito em texto antigo. Algumas são físicas, algumas de energia, algumas naves de luz magnetizadas, algumas têm seres que são físicos, alguns de energia pura e alguns também têm corpos de luz magnetizados, como os andromedanos, que muitos chamam mitologicamente de arcanjos Archangel. Você não precisa se preocupar com os ETs e as naves que estão chegando, são os ETs e as naves que sempre estiveram aqui. ETs benevolentes existem. Os Anunnakis benevolentes que continuaram evoluindo estão retornando. Eles estão dentro da sexta a novia sobrescrito dimensão. Há um chamado de retorno para todos os Anunnaki caídos que saíram da lei universal. Eles estão tendo que comparecer perante o Conselho Superior e se explicar. Alguns serão reabilitados, alguns serão reciclados de volta à fonte. As energias reptilianas com as quais estavam trabalhando terão o mesmo destino. A maioria já voltou ao seu mundo original, onde estão isolados para nunca voltar. Os andromedanos na sétima dimensão, o conselho do qual a maioria dos outros são assessorados, também estão ajudando com esse assunto. Os arcturianos também estão ajudando. O Conselho de Luz de Orion, que tem a maior experiência em lidar com essas entidades, está desempenhando um papel primordial na libertação planetária da Terra. Grandes batalhas foram travadas e conquistadas no sistema de Orion. Os Pleiadianos, que têm o maior estoque de genética humana, vegetal e animal, e foram os geradores importantes no passado, criando as colônias da Atlântida e da Lemúria, também desempenharão um papel importante no processo de restauração. A Terra nunca teve a intenção de entrar nessa direção. Foi criada para ser um Éden, onde toda a vida poderia evoluir para o seu maior potencial. Foi sequestrada. Isso está para ser restaurado. Muitos já observam as naves entrando em vários níveis, dependendo da sensibilidade deles. A NASA está plenamente ciente de milhares de quilômetros em várias formas e tamanhos. Não se esqueça de que eles também fazem parte da rede. Se você fundamentar suas crenças e confiar pouco no que compartilhei, você está colocando severas limitações em si mesmo. Eles, os detratores, e a oposição planejada que controla a narrativa dentro da questão OVNI da comunidade científica, estão prestes a ter o maior ovo no rosto. Em breve, aqueles dentro do governo, a imprensa, terão algumas explicações importantes a dar, considerando o fato de que as naves estiveram aqui e estão indo e vindo antes mesmo dos tempos egípcios. O que acontecerá quando aparecerem de repente em massa? Elas já apareceram apesar da censura sobre as principais cidades para acomodar as pessoas, mas algo muito grande está prestes a acontecer. Provavelmente você é parte dela com conhecimento de causa ou inconscientemente. Pessoas em todos os setores da vida estão sendo iniciadas, ativadas e se lembrando de por que elas vieram para a Terra. Elas estão se lembrando de outras vidas, outras civilizações, algumas das quais encarnaram no passado. Elas estão despertando com o fato de que algo simplesmente não está certo. Nunca foi certo, e a verdadeira razão pela qual elas nunca se encaixam. Elas nunca deveriam se encaixar. Elas são a equipe da superfície e estão aqui para libertar a humanidade e a Terra de uma elite de controle muito doentia. Uma elite que foi influenciada, assumiu, e em alguns casos submeteu-se totalmente a essas influências negativas invisíveis. Esta é a questão central, não se engane. A única questão agora para refletir é quem serve auxiliar você? Você não tem o luxo de continuar no lado errado da cerca. A espiral da ascensão. A Terra está subindo para o próximo nível. O que a maioria de vocês chama seres da Terra interior estão contribuindo juntamente com os mestres ascensionados, santos, sábios e o que alguns chamam de multidimensionais ou extraterrestres,
seres espiritualmente e tecnologicamente avançados. Os mestres das marionetes, a maioria dos quais foram removidos, estão deixando seus fantoches estrebuchar. A rede draconiana não deu praticamente nenhum apoio às marionetes na guerra da elite dos banqueiros e aos especuladores de doenças, aos líderes religiosos incapacitados e enganadores, a políticos corruptos egoístas. A rede de sacrifícios infantis e pedófilos está sendo exposta e não deixamos de fora os cabeças de Hollywood. Tudo que não se alinha com a lei universal imposto pelo que alguns chamam de exércitos de Deus, grande Espírito, Criador, está sendo esmagado em conformidade com a elevação das energias da quinta dimensão, e chegarão ao fim. Os dias da tirania, predadores e parasitas estão chegando ao fim. Tudo que não é específico para as novas energias da quinta dimensão, a lei universal, o que alguns chamam de unidade de consciência, deve se transformar ou acabar. Coloque isso na CNN, uma rede de curta duração. Você verá muito em breve uma revisão completa da economia global. Você verá chegar em breve os dispositivos de energia sem combustível, dispositivos de cura de frequência e as curas suprimidas para a maioria das doenças. O que muitos chamam de pântano será drenado globalmente. O direito universal, o que pode ser facilmente definido como paz universal, irmandade amorosa, liberdade individual e prosperidade para todos, será a lei da Terra. As nações estelares serão fundamentais para limpar o meio ambiente, com sua tecnologia avançada. Acontecerá muito rapidamente. Este é o seu destino. É o destino da Terra. É apoiado pelos muitos belos mestres, santos, sábios, incluindo os seres dos mundos espiritualmente e tecnologicamente avançados. Seus antepassados, alguns dos quais são referidos como multidimensionais, é por decreto do verdadeiro Deus, Deusa, Criador, Grande Espírito, qualquer nome que você queira chamá-lo. O círculo sagrado da vida será homenageado, o cerne será consertado. Esta é uma experiência individual e coletiva. Como você participa depende de você. Porém, eu aconselharia não ir contra a lei universal nem impedir o processo de despertar e cura dentro de você ou de outros. O karma está sendo acelerado exponencialmente. Todos serão revelados. A tripulação terrestre está sendo ativada. Pessoas de todos os setores da vida estão se apresentando. A invasão real aconteceu há muito tempo quando os seres avançados ouviram o chamado e optaram por encarnar e ajudar no processo de despertar e curar. Ainda está acontecendo com os jovens mestres chegando apesar de todos os esforços para suprimi-los. A ativação da alma está acontecendo, o interruptor virado, tudo está no lugar e o fim dos tiranos visíveis e invisíveis está se desenrolando enquanto falamos. Esse é o grande evento. Apesar de qualquer falsa bandeira tentar criar a traça sobre escrito guerra mundial, suprimir a liberdade individual, desencadear a morte e a destruição e criar o caos, os tiranos vão falhar. É o destino deles. Todos façamos nossa parte aderido ao direito universal, recusando-nos a participar de qualquer coisa que possa causar danos à humanidade e à Terra e manter a liderança, política, negócios e religião no mesmo padrão. Você não está sozinho. A força superior está com você. O que tudo se resume é: você está criando o céu na Terra. Você está vivendo de acordo com a lei universal.